Bom, sócio, é o seguinte, né? Hoje eu vou explicar para você o porquê que eu não gosto, na verdade eu não aceito nenhuma taxa de performance em fundos de investimento imobiliário. Eu tenho certeza que talvez você não goste também e depois você vê esse vídeo, você passa a não aceitar também. Por isso eu recomendo que você veja até o final a tese que eu vou defender aqui, tá? É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender o que é essa taxa de performance, né? Quando você investe numa cota de um fundo de investimento imobiliário, né, os FIIs, você vai pagar uma taxa de administração, o que é ok, tem alguém cuidando dos inquilinos, tem alguém cuidando dos contratos, tem alguém cuidando do fundo, né? Uma taxa de gestão, e essa taxa de gestão vai ter um cara lá para fazer as melhores escolhas, né? Para fazer as melhores negociações, renegociação de contrato, né? Vai ser por IGPM, vai ser por IPCA, tudo bem pagar essas taxas, né? Mas também vai ter uma taxa de performance. Por quê? Porque uma parcela desse investimento, desse caixa que o gestor tem, ele pode utilizar para fazer um trade, ele pode comprar um fundo na baixa, vender na alta, né? Ele pode se aproveitar de certos movimentos de mercado, comprar um CRI, comprar um LCI. Existem alguns veículos que ele pode se expor para buscar aumentar a rentabilidade. Só que, como ele está tendo um esforço, eu acho justo que ele seja remunerado extra por isso. Uma coisa é alguém para gestionar os contratos, né? Vai lá pagar 0,2% ao ano, 0,5% ao ano, né? Normalmente a taxa de administração mais a taxa de gestão, elas ficam numa média de 1% ao ano. Agora, se tem alguém com um esforço extra, alguém que é pago para buscar maior rentabilidade, eu acho que é justo que de fato essa pessoa seja remunerada por buscar uma maior rentabilidade. Eu não estou questionando isso de forma alguma, né? Normalmente eles cobram o quê? 20% de taxa de performance sobre o que exceder determinado padrão, sobre o que exceder determinado índice. E o grande problema está nesse índice, né? Já vou mostrar aqui para você o porquê. Só que antes de eu mostrar quais são esses índices, normalmente o que exceder CDI e o que exceder IPCA. O CDI praticamente reflete a taxa de juros, né, do Brasil, a Selic, e o IPCA é nosso índice de inflação medido pelo IBGE. A gente tem o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente tem o IPCA, que é o índice de produto de consumidor amplo, índice de produção de consumidor amplo, agora fugiu qual que é a sigla certinha, tá? Mas ela é medida aí pelo IBGE. Beleza, então, basicamente, esse índice de inflação é o quanto que come de poder de compra ao ano, né? Quando o governo ele fala a taxa, a meta da Selic é tanta, a meta da inflação é tanto, ele está dizendo a meta é desvalorizar tanto o seu dinheiro, né? A meta da inflação é de 4,5%, ou seja, a meta é valorizar o seu dinheiro, o dinheiro que está exatamente no seu bolso, em 4,5%, desvalorizar em 4,5% no fim do ano, tá? Então, esses índices eles são muito utilizados para medir taxa de performance, seja no Brasil, seja em países desenvolvidos. Porém, existe uma grande diferença entre países desenvolvidos e países emergentes, como o caso do Brasil. Eu ia falar sobre desenvolvidos, não é nosso caso, né? Nós somos um país emergente, tá? Então, existe uma grande diferença. O país desenvolvido, ele tem um índice fixo, né? Ele tem a inflação controlada, ele tem a taxa de juros controlada. O emergente não. E aí você já começa a entender qual que é o problema, né? E eu já vou mostrar em números o quanto que isso reflete no seu bolso. Vamos lá. Seguinte. Isso aqui é um histórico, ó, direto do site do Banco Central, tá? É o histórico de toda a taxa de juros aqui, ó, de 2021. Trimestralmente eles têm uma reuniãozinha lá, né? Mensalmente eles têm uma reuniãozinha, né? Falando qual vai ser a meta da Selic. Aí você vê aqui 4,25%, né? A nossa Selic hoje está em 4,25%. A gente passou por períodos aqui de 2%, o que é excelente, tá? Para o desenvolvimento econômico. Mas você não precisa descer muito, né? Você pode chegar aqui em meados de 1999, 22 anos. Por quê? Porque nossa moeda é nova, né? E você vai encontrar aqui uma meta Selic de 42%, de 45%. Daí você fala, Rodrigo, isso é passado, né? Nossa moeda ela já está muito mais consolidada. Então, ó, ele foi corrigindo, 45, 42 e tal, beleza, foi caindo, 8,75%. O que aconteceu em 2015? Voltamos a patamares de 14%, né? E agora voltou, né?
continuou caindo aqui para 2%, estamos voltando a patamares de não sei quanto, tá? O mesmo vale para a inflação. Quando você pega a inflação histórica aqui no Brasil, desde 1995, aqui, né, o Plano Real 94, né, desde 95 você vê que a inflação ela foi cada vez mais se estabilizando. Então, 22% em 95, 12% em 2002, foi caindo, 10,67%. Dezembro, 2020 está descontrolando um pouquinho, tá? 2021 tende a descontrolar, talvez a gente atinja 2 dígitos, mas enfim, está mais controlada. Ótimo, ponto positivo para o Brasil, parabéns. Mas agora, isso tem 26 anos, 27 anos, tá? Dá para confiar numa moeda que sequer é a moeda mais longeva do Brasil? Na minha opinião, não. Então, nada impede de muito em breve, talvez 5, 10 anos, a gente voltar para patamares de 1993, com uma inflação de 2.477%. Ou de 1989, 1972, não precisa ser muito mais que isso, né? Isso aqui é hiperinflação. Passou de 100% no ano, passou de 20%, já é um negócio muito preocupante, né? Então, a taxa de juros do Brasil com a de inflação, elas meio que andam juntas. Se nossos índices, se nossas taxas de performance que os gestores estão buscando são baseadas nessas duas, a gente tem que ter um índice muito bem ajustado, né? Porque, senão, o que pode acontecer? Olha só esse gráfico aqui. Aqui eu simulei 4 fundos imobiliários que não existem, tá? O primeiro é o DDDD11, o segundo o Z, o terceiro é o X e o quarto é o Q, tá? Não importa o nome deles não, eles são fictícios. Eles trabalham aqui com uma taxa de performance sobre o primeiro, sobre 20% que é CDI IPCA mais 6, o que é bem normal de a gente encontrar. O segundo, CDI mais 6. Ao passo que o terceiro, ele trabalha aqui com o que exceder 130% do IPCA. Isso faz uma grande diferença. E o quarto, 130% do CDI. Agora, acompanha comigo. Se eu vir aqui para você, eu tenho uma inflação controlada, como é o caso dos Estados Unidos. E eu falo, ó, tudo que exceder nossa inflação mais 6%, eu ganho uma taxa de performance. Opa, aí é uma coisa. Agora, se eu moro num país que eu posso, de repente, nos próximos 5 anos, sofrer uma hiperinflação, talvez alguns índices eles não façam muito sentido. E é aí que eu te convido a pensar, né? Se você tem algum fundo de investimento imobiliário, faça essa conta, porque é muito importante, tá? Olha o cenário 1. A inflação aqui, na verdade, eu coloquei errado, tá? Eu fiz agora há pouco esse Excel, mas tudo bem, vamos corrigir aqui ao vivo mesmo. Se eu tenho uma inflação baixa, né, e um CDI baixo, ou seja, 3%, pô, olha que legal, né? Se eu estou pedindo IPCA mais 6%, eu teria 3% da inflação mais 6%. Para o gestor, ele de fato fazer usufruto, ou seja, por mais dinheiro seu no bolso, ele vai ter que fazer por merecer, ele vai ter que fazer 300% do IPCA. Faz sentido pagar esse cara. Pô, ele deu sangue, ao invés de ele trazer simplesmente o índice de inflação, caramba, ele trouxe muita coisa. Ele trouxe o índice de inflação mais 6%, ele trouxe 3 vezes esse índice de inflação, e o mesmo vale aqui para CDI. Logo, faz sentido. Agora, olha só que interessante, 130% do IPCA daria 3,9%. Ou seja, não é muita coisa, né? Não faz sentido. É muito fácil ele atingir 130% do IPCA. Além de que muitos fundos de investimento imobiliário, eles podem fechar alguns CRIs que estão pagando IPCA mais 6%. Ou seja, automaticamente, esse cara aqui que vai ganhar uma taxa de performance, ele automaticamente já está fazendo 9% de performance. Ou seja, ele com certeza vai ganhar a taxa de performance dele. Não faz sentido você pagar esse cara, porque ele não está tendo esforço, ele não merece esse dinheiro, né? No cenário 2, então, é o contrário, né? A inflação é alta, o CDI é alto. Se eu cobrar IPCA mais 6%, cara, IPCA mais 6% é 108% do IPCA, não é nada. Porque no cenário 2, o IPCA está 75%, né? Então, 75 mais 6 não é tanto mérito assim do gestor. Ele está fazendo 81%, que não é difícil num cenário de inflação de 75%. Então, não faz sentido você pagar esse cara.
Agora, faria mais sentido se ele fazer 130% do IPCA. Afinal, 130% a gente está falando de 97,5% de performance, sendo que a inflação está no 75%. Pô, faz sentido. Ele vai exceder 22,5%, tudo que exceder isso, né, além do índice de inflação, ele vai ganhar algum dinheiro sobre isso. É justo que esse cara faça uma grana. Mas você percebe que num cenário em que a taxa de inflação e o CDI, né, a taxa Selic, eles são estáveis, se eu cravo aqui, por exemplo, num CDI baixo, né, eu cravo aqui essa taxa de performance num IPCA baixo, e esse IPCA sai de 3% e a gente passa a viver uma hiperinflação, eu vou ficar pagando para o gestor. Sendo que talvez ele não tenha tido todo esse esforço. Aí você fala, Rodrigo, mas eles podem mudar, né? Os cotistas podem fazer uma assembleia e pedir por uma mudança dessa taxa de performance? Pode, isso pode de fato acontecer. Só que você, como cotista minoritário, digamos assim, você vai ficar à mercê da boa vontade deles, o que não é nada interessante para você, tá? Aí você pode falar, mas eu acho que não tem fundo hoje que pratica isso, né? Dá uma olhada no MCCI 11, ele ganha 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Um CDB no banco excede 100% do CDI. E esse cara, ele está ganhando dinheiro seu. Tá? O TIGAR, aqui tudo bem que tem um pouquinho mais de desenvolvimento e tal. Talvez tenha algum sentido ganhar algum dinheiro aqui, porque ele tem um pouquinho mais de trabalho. Mas 30% do que exceder 100% do CDI. Então, o cara que investiu lá no MCCI 11, por exemplo, quando o CDI estava em 25%, já não fazia muito sentido ele pagar essa taxa de performance para eles, né? Hoje faz muito menos, porque se antes 25% ele fazia 28%, por exemplo, ele fazia um pouquinho acima, né? Hoje o CDI a 4,25%, ele faz 7%, caramba, ele põe muita taxa de performance no bolso, sendo que nem é tão difícil assim ele conseguir bater esse 100% do CDI. Então, a mensagem final que eu quero deixar aqui é que num país estável, isso aqui faz sentido. Num país estável, faz sentido você pagar a taxa de performance. No Brasil, sendo um país que oscila tanto, seja o nível de inflação, seja a taxa Selic, não faz sentido. Você vai deixar dinheiro na mesa, você vai deixar dinheiro para o gestor. Eu queria ter um livro físico aqui, não tenho, porque eu estou lendo em Kindle, né? Mas eu estou lendo O Investidor de Bom Senso, que o John Bowley, não sei falar o nome dele, ele defende justamente isso, que no fim do dia, se você não para fazer conta, a verdade é que metade da sua rentabilidade ela fica pelo caminho para as corretoras, para os fundos de investimento, seja em ações, seja em imobiliários, e você deixa passar porque você vê a sua conta aumentando e você está feliz com aquilo, né? Mas na verdade metade da sua rentabilidade está ficando pelo caminho. É esse o motivo que para mim, porque eu sou um pouco exagerado e não vejo motivo para não ser, essa questão de taxa de performance no fundo de investimento imobiliário é quase, para não dizer 100%, vou deixar uma margem de segurança aqui caso eu mude de ideia algum dia na minha vida, é quase que 100% excludente, tá bom? Então, sócio, eu espero que mais importante do que você excluir ou não o fundo imobiliário é que você utilize, que você pense nisso que eu estou te falando, tá? Então, faça essas continhas dentro da sua carteira de investimento e se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, aquele recado todo, né? Te convidando aqui para comentar se faz sentido isso aqui que eu estou falando ou falei um monte de besteira. Eu acho que não. A conta matemática é boa, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.